Nas planícies africanas, existe um animal tão pesado quanto um pequeno caminhão, mas rápido o suficiente para surpreender qualquer ameaça. O rinoceronte branco, um dos maiores mamíferos terrestres do planeta. Alguns machos podem ultrapassar 2.500 quilos, carregando uma força absurda concentrada em um corpo gigantesco. Mas o mais impressionante nesse animal não é apenas o tamanho, é a resistência. A pele espessa do rinoceronte funciona quase como uma armadura natural, protegendo o corpo contra arranhões, galhos afiados e até ataques de outros animais. E apesar da aparência pesada, ele consegue correr em velocidades surpreendentes. O rinoceronte branco adulto pode ultrapassar 50 km por hora em curtas distâncias. E quando começa a correr, o chão parece tremer. Está caminhando pela savana. Seus passos fazem o chão tremer. Seu tamanho impressiona qualquer criatura que cruza o seu caminho. Ele pode pesar mais de 6 toneladas, possuir uma força capaz de derrubar árvores, e mesmo assim, carregar dentro de si uma das maiores inteligências da natureza. Essa é a impressionante baleia jubarte, uma das maiores e mais carismáticas criaturas marinhas do planeta. Com seus saltos espetaculares, cantos misteriosos e tamanho colossal, ela conquista a atenção de qualquer pessoa que tenha a sorte de observá-la. A baleia jubarte pertence ao grupo das baleias de Barbatana. Diferente dos tubarões e das baleias predadoras, ela não possui dentes. Em vez disso, apresenta estruturas chamadas barbatanas filtradoras, que funcionam como enormes peneiras capazes de separar alimento da água do mar. Essa espécie pode atingir cerca de 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. Para se ter uma ideia, isso equivale ao peso de vários elefantes africanos juntos. Nas regiões áridas e semiáridas da Austrália, vive um dos animais mais famosos do planeta. O canguru vermelho. Considerado o maior marsupial existente, esse impressionante mamífero pode ultrapassar 1,8 metro de altura e pesar mais de 90 quilos. Suas poderosas patas traseiras permitem saltos incríveis. Em apenas um salto, ele pode percorrer vários metros de distância e atingir velocidades superiores a 50 km por hora. Mas existe outra característica surpreendente. O canguru vermelho quase não precisa beber água. Grande parte da hidratação vem dos alimentos que consome, ajudando-o a sobreviver em ambientes extremamente secos. Nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos, vive um gigante tão impressionante que muitas pessoas o confundem com uma baleia. Mas ele é, na verdade, um peixe. O tubarão-baleia, e também o maior peixe do planeta. Seu tamanho é difícil de imaginar. Os maiores indivíduos podem ultrapassar 18 metros de comprimento, mais do que um ônibus urbano, e pesar dezenas de toneladas. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Apesar de ser um tubarão gigantesco, ele não é um predador feroz. Na verdade, alimenta-se principalmente de plâncton, pequenos crustáceos, ovos de peixes e organismos microscópicos. Para se alimentar, nada lentamente com a enorme boca aberta, filtrando grandes quantidades de água enquanto captura pequenas partículas nutritivas. Sua boca pode ultrapassar 1,5 metro de largura, sendo uma das maiores encontradas entre os animais marinhos. Nas vastas planícies da Austrália, vive uma das maiores aves do planeta, a emu, também conhecida como ema australiana. Sua aparência lembra a de um avestruz, mas ela possui características próprias. A emu pode atingir quase 2 metros de altura e correr a velocidades superiores a 45 km por hora, tornando-se uma das aves mais rápidas do mundo. Mas existe algo ainda mais curioso. Apesar de possuir asas, ela não consegue voar. Em compensação, suas pernas longas e musculosas permitem percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Sua dieta inclui frutos, sementes, flores e insetos. Mas durante a reprodução, a natureza reserva uma surpresa. Após a postura dos ovos, é o macho que assume a incubação, protegendo os ovos e os filhotes por semanas. Nas águas costeiras tropicais, existe um animal gigantesco que quase nunca chama atenção. O peixe-boi marinho, um dos mamíferos aquáticos mais tranquilos e silenciosos do planeta. Mesmo podendo ultrapassar 4 metros de comprimento, ele passa grande parte do tempo se movendo lentamente entre rios, estuários e regiões costeiras. E talvez seja exatamente essa calma que torna esse animal tão diferente. Enquanto muitos predadores do oceano dependem de velocidade e caça, o peixe-boi vive de maneira completamente oposta. Ele se alimenta principalmente de plantas aquáticas,
capins marinhos, algas, vegetação encontrada em águas rasas, e por causa dessa alimentação, passa horas procurando alimento lentamente no fundo da água. Mas existe algo ainda mais impressionante. Apesar do tamanho enorme, o peixe-boi consegue se mover quase sem fazer barulho. Os movimentos são suaves, lentos e extremamente econômicos. Isso ajuda o animal a conservar energia durante longos períodos. Nas áreas alagadas do Pantanal, existe um animal silencioso, capaz de atravessar campos inundados com extrema facilidade. O cervo do Pantanal, o maior cervo da América do Sul. Uma espécie rara, resistente e perfeitamente adaptada às regiões úmidas da natureza brasileira. Com pernas longas e corpo robusto, ele consegue caminhar por áreas cobertas de água, lama e vegetação densa sem grandes dificuldades. E durante certas épocas do ano, o Pantanal praticamente se transforma em um enorme oceano de água doce. Rios transbordam, campos desaparecem e boa parte da paisagem fica submersa. Mas o cervo do Pantanal parece preparado para isso. As pernas altas ajudam o animal a atravessar regiões alagadas, e os cascos largos oferecem estabilidade em terrenos úmidos e escorregadios. Mas existe algo ainda mais impressionante nessa espécie: a audição extremamente sensível, mesmo escondido entre vegetações altas. O cervo consegue perceber pequenos sons ao redor. Qualquer movimento estranho provoca alerta imediato, e então ele desaparece silenciosamente entre os campos inundados. Mas apesar do tamanho grande, o cervo do Pantanal evita confrontos sempre que possível. Seu comportamento é discreto, calmo e extremamente atento ao ambiente. No meio das florestas densas da Ásia, existe um animal tão poderoso que até grandes predadores evitam o confronto. O gauro, o maior boi selvagem do planeta. O macho adulto pode ultrapassar 2 metros de altura nos ombros, pesar mais de 1.500 quilos e ainda assim se mover com velocidade impressionante entre árvores fechadas e terrenos difíceis. Mas o mais assustador não é apenas o tamanho, é a força absurda concentrada em um único impacto. Quando ameaçado, o gauro abaixa a cabeça, encara o perigo e avança com violência suficiente para derrubar quase qualquer coisa no caminho. E isso inclui grandes predadores. Tigres experientes sabem que atacar um gauro adulto pode terminar em desastre, porque diferente de muitos herbívoros, ele não foge facilmente, principalmente quando existem filhotes no rebanho. E é aí que o comportamento desse animal se torna ainda mais impressionante. Quando percebem perigo, já se inscreve no Top Curioso 8!